dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USP Talks. Eu sou Ayrton Escobar, jornalista de ciência, repórter do Jornal da USP, e em nome da Superintendência de Comunicação Social e da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando pela internet e também a presença dos nossos 4 convidados que aceitaram prontamente o nosso convite e abriram espaço aí nas suas agendas para estar com a gente aqui hoje. O tema do evento de hoje é comunicação da ciência, como é que a gente pode vencer essa pandemia de desinformação que se espalha pelas redes sociais. É um tema que me é muito próximo e que me causa muita preocupação como jornalista, como comunicador de ciência, e que eu acredito que deve ser motivo de preocupação para todos também na comunidade científica, na comunidade acadêmica. Então, se você é um professor, um aluno, um pesquisador, qualquer pessoa que lida com ciência, que valoriza a ciência, valoriza a boa informação, mas ainda não está atento a isso, a gente espera que ao final desse programa a gente consiga convencer todo mundo de que é muito importante fazer uma boa comunicação da ciência para a sociedade e que a gente não pode ignorar as ameaças e os problemas decorrentes aí da desinformação, das fake news, enfim, tudo isso que a gente vê percorrendo aí as redes sociais e a internet de uma maneira geral. Por que a gente resolveu falar disso especificamente agora, no meio da pandemia? É claro que esse não é um problema novo, também não se restringe à esfera da ciência, é um problema muito maior, que inclusive vem se consolidando aí como uma das principais ameaças à democracia em muitos países, muitos lugares do mundo, em que a desinformação está sendo usada como uma ferramenta, uma estratégia de manipulação da opinião pública para fins políticos. Mas no contexto da pandemia, a ciência dentro dessa discussão ganhou uma importância ainda maior, ganhou uma visibilidade muito grande, né? A gente abre o noticiário todos os dias de manhã e a ciência está permeando toda a cobertura da pandemia, né? Nos jornais, nas revistas, na rádio, na televisão, na internet, qualquer lugar. O noticiário está recheado de ciência, então ela está sendo muito exposta e está sendo muito aplaudida por tudo que vem fazendo, mas também muito cobrada, né, para apresentação de resultados e muito questionada também em algumas situações. Então acho que é um momento ideal, crucial para a gente parar e discutir a importância da comunicação, como fazer uma boa comunicação da ciência para a sociedade e como enfrentar aqueles que infelizmente usam das redes sociais para fazer uma má comunicação da ciência, né? Seja inventando dados ou tirando coisas de contexto, enfim, há muitas formas de você desinformar as pessoas, então a gente precisa da boa comunicação para se contrapor a isso de uma forma constante e uma presença forte na internet, né? E para isso a gente precisa da comunidade científica, porque é dela que vêm as informações primordiais, são elas que fornecem a matéria-prima essencial para essa comunicação, né? E para conversar com a gente sobre isso hoje, a gente tem o prazer de receber aqui 4 convidados e que estão atuando de forma muito intensa nesse debate, né? O professor Paulo Hortelado, que é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACH, da USP, e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP, uma das grandes referências aí no estudo das fake news no Brasil. A Sabine Righetti, colega jornalista, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, da Unicamp, e coordenadora da agência BORE, especializada em jornalismo científico. O professor Paulo Nussensweig, professor titular do Instituto de Física da USP, colunista da Rádio USP, onde ele comenta muito sobre história da ciência, ética científica, percepção pública da ciência. Também está muito ativo nas redes sociais, aí, principalmente no Facebook, né, professor? Sempre compartilhando, comentando notícias sobre ciência. E a Natália Pasternak, que é pesquisadora colaboradora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB, e fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência, está atuando fortemente aí na defesa da ciência dentro das políticas públicas e do combate às pseudociências, né? Cada um deles vai falar durante 10 minutos, na sequência a gente vai abrir para um debate. Quem quiser enviar perguntas pode postar aí ou no YouTube ou no Facebook, a gente tem o pessoal da equipe que está acompanhando, vai coletar essas perguntas e encaminhá-las para mim, para que eu possa colocá-las no debate para os nossos convidados, tá?
E só antes de passar a palavra para eles, queria fazer um convite para todo mundo entrar no site e conhecer a iniciativa USP Vida, que é uma plataforma para permitir a realização de doações para a Universidade de São Paulo, nesse momento da pandemia, né, em que um dos muitos efeitos, impactos econômicos da pandemia e da quarentena que a gente precisa fazer para combater a disseminação do vírus, é uma redução muito forte da atividade econômica, e isso tem um impacto direto muito forte também no orçamento das universidades, que estão fazendo um esforço monumental de produção científica para auxiliar o poder público, né, trazendo soluções, trazendo conhecimento essencial para a tomada de decisão. E a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, então as universidades precisam da ajuda da sociedade para ter fôlego, para superar essa pandemia, ajudar a gente a superar isso o mais rápido possível. Então tá aí o USP Vida. Quem quiser conhecer pode entrar na internet no www.usp.br, @USP Vida, ou apontar o celular para esse QR Code que está na tela, na transmissão do YouTube, e ele vai levar diretamente para o site da iniciativa. Dito isso, vou passar a palavra então para o nosso primeiro palestrante, nosso primeiro apresentador, que é o professor Pablo Hortelado. Temos um Pablo e um Paulo hoje no evento. Professor Pablo, obrigado demais aí pela sua presença. O senhor tem uma contribuição muito importante para dar para que todos entendam como é que esse ecossistema de desinformação funciona, como é que os conteúdos circulam e se espalham. Enfim, obrigado muito pela sua presença. O senhor está com a palavra agora pelos próximos 10 minutos. Seu microfone, por favor. Esqueci aqui do microfone. Então, bom dia, obrigado, Ayrton, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você e com os colegas. Eu pensei em dar início aqui à nossa discussão falando de dois problemas que eu acho que estão interligados, que é a ascensão do discurso, digamos, anticientífico. Não sei se anticientífico é uma palavra, de desconfiança da ciência, de um lado, e do populismo político de outro. São dois problemas que são diferentes, né? Dois processos diferentes, têm raízes diferentes, mas eles estão se entrelaçando, e esse entrelaçamento está impulsionando um ao outro de uma maneira que me parece bastante perigosa, e é sobre isso que eu queria falar. Meu objeto de estudo, na verdade, a gente estuda no laboratório a polarização política, né? E o papel da comunicação, sobretudo da comunicação digital, na polarização política. Mas a gente começou a se interessar por essa dimensão do discurso anticientífico, ou de desconfiança da ciência, de desafio à prática da ciência, porque chegou um momento em que alguns fenômenos desses, por exemplo, a comunidade antivacina, o terraplanismo, e mais recentemente o negacionismo da gravidade, da crise da Covid-19, eles começaram a se entrelaçar com os fenômenos políticos que a gente está estudando, né? E eu queria falar dessas duas coisas assim que estão interligadas. Existe um ponto em comum entre essas duas coisas, que é a desconfiança das elites políticas, né? Todas esses discursos de desconfiança da ciência, eles são muito marcados por teorias conspiracionistas, né? E então, quando a gente vai para a comunidade antivacina, e a gente estudou um pouquinho a comunidade antivacina, como que ela está organizada, sobretudo, ela está muito organizada no YouTube. Ela está muito entrelaçada com duas comunidades, né? Por um lado, a comunidade que defende a medicina alternativa e a medicina naturalista de um lado, e de outro, comunidades de conspiracionistas da nova ordem, que acreditam que existe uma conspiração das elites mundiais que governam às escondidas no mundo e que enganam as pessoas, uma conspiração oculta. Acontece a mesma coisa com a comunidade terraplanista, né, que também um pedaço dela está muito ligado ao conspiracionismo da nova ordem mundial, e um outro pedaço está ligado ao fundamentalismo cristão.
Então, o que a gente vê nessas comunidades, que são comunidades que têm uma leitura conspiratória de que a prática científica é uma prática, ela está sendo controlada por elites que têm uma agenda oculta, e que o papel desses movimentos políticos de desconfiança da ciência seria revelar, denunciar essa agenda oculta, essas elites que estão se mancomunando, estão se organizando para enganar as pessoas e oferecer uma visão verdadeira que teria sido revelada por meio dessa crítica às elites, né? Esse fenômeno, ele é aparente, ele na sua forma, ele é semelhante a um outro fenômeno político bem mais antigo, que é o fenômeno do populismo político, né? Populismo político na ciência política, normalmente ele é definido como um movimento político que adota um discurso de massa versus elites, né, na qual eu tenho um povo puro que se opõe a elites corrompidas que precisam ser derrotadas, né, e faz isso por meio de uma identificação direta com uma liderança carismática forte, não é, que tenta derrotar essas elites, atropelando as instituições de representação, como partidos políticos, congresso, cortes constitucionais e outras instâncias de mediação política. Esses dois fenômenos, né, eles são muito aparentados, eles têm na sua forma, eles têm na sua forma a desconfiança do papel das elites. E essa, digamos, homologia da forma dos dois sempre ela parece perigosa, porque quando essas duas formas se encontrarem, elas poderiam, essa era a desconfiança, né, se reforçar uma a outra, e é exatamente o que a gente está vendo no caso da Covid-19, né? A gente está atualmente sob um governo que tem essa forma populista, né? A campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela foi uma campanha boa de estudar, né, para o pessoal da ciência política, né? Ela foi boa de estudar porque campanha política ela é diversa, né? Ela tem campanha de rua, ela tem campanha no rádio e na TV, tem campanha hoje digital. Ou a campanha do presidente Bolsonaro foi boa de estudar porque ele não tinha tempo de rádio e TV porque o partido dele era muito pequeno, então só no segundo turno ele teve rádio e TV significativo. Ela não teve campanha de rua por conta da facada que ele sofreu, então ela foi exclusivamente digital. Ela pôde ser observada e medida de uma maneira muito precisa. E a campanha do Jair Bolsonaro foi inteiramente populista. Ela só teve dois pés, eu vou sintetizar. Ela teve um pé de desconfiança das elites políticas, dizendo que elas, sobretudo na chave anticorrupção, e ela teve um outro pé anti-elitista, desconfiando das elites culturais, não é? das elites artísticas, das elites culturais e das elites intelectuais, universidade e professores. Não é? Nas elites políticas elas seriam corrompidas porque elas teriam roubado, né? Seriam os partidos tradicionais, PT, PSDB e PMDB sobretudo, e as elites culturais elas seriam responsáveis por tentar impor a um povo conservador uma agenda progressista. Eu chamo atenção para isso porque nessa chave, embora ela esteja muito centrada no tema das guerras culturais, na desconfiança com o feminismo e na desconfiança com o movimento LGBT, ele já trouxe uma disposição contra a atividade científica que era vista como uma espécie de ação das elites para enganar o povo. E isso foi um conteúdo assim, muito marcante. Mais ou menos 30% dos compartilhamentos que a gente mediu nas redes sociais tinham essa chave anti-elitista cultural. Isso foi bastante importante porque quando a crise da Covid chamou o governo a governar, ele teve uma disposição de se opor ao governo, que é uma coisa que também não era novidade, né? A ciência política tem estudado como governos populistas atuam uma vez que eles chegam ao poder. Quando eles chegam ao poder, ao invés deles adotarem uma agenda de política pública, imporem, digamos, a sua agenda, fazer uma administração com uma cara própria, eles tradicionalmente, sobretudo os governos populistas europeus foram muito estudados nesse sentido, eles ligam uma máquina de antagonismo permanente contra o sistema. Não basta chegar ao poder executivo, é preciso terminar de exterminar as elites que estariam entranhadas na máquina. E o governo Jair Bolsonaro ele seguiu isso, né, tendo antagonismo com o legislativo, tendo antagonismo aí com o Supremo Tribunal Federal.
a crise da Covid-19 chamou ele a organizar o sistema de saúde, né, criar protocolos, organizar a compra de respiradores, organizar a testagem em massa do Brasil, basicamente organizar o sistema de saúde para reagir a essa Covid. Só que se ele fizesse isso, ele se tornava parte do sistema, e como ele é, digamos, um movimento político antissistêmico contra as elites que, digamos, caracterizariam o sistema, ele passou ele optou por permanecer fiel à sua natureza política e se opor a quem estava organizando o combate à Covid. Isso fez com que ele adotasse, não é, um discurso anticientífico, negacionista da Covid. E essas duas disposições, essa característica, né, do negacionismo científico, da desconfiança da ciência, que ela é conspiracionista, anti-elites, e o populismo político, e também já era anti-elites, eles se somaram e ele organizou. E eles se reforçaram um ao outro, e a gente está vendo os efeitos disso, por exemplo, na baixa adesão, que ela tem outros fatores de natureza social, vida nas favelas, questões de natureza econômica, mas ela tem um pedaço que a gente consegue capturar pelas pesquisas de opinião, que ela é ideológica, né? E essa disposição das pessoas de acharem que a Covid não é muito grave, que os hospitais estão vazios, de que os caixões estão cheios de pedras, de que as covas elas não estão sendo utilizadas, de que os governadores estão fraudando os números, todo esse discurso de que o vírus ele é uma criação da China para benefício econômico dos chineses, todo esse discurso entrelaçado negacionista, que duvida, que questiona o perigo dessa doença, ele era uma disposição. Ele tem traços característicos dessa desconfiança da ciência, por um lado, mas ele foi reforçado, não apenas reforçado, mas ele foi organizado por um movimento político de natureza populista que agora ocupa o governo executivo no Brasil. E a gente teve essa combinação perigosa de populismo político e conspiracionismo anti-ciência, ou que desconfia da ciência, juntos. A boa notícia, eu já vou terminar, eu sei que acabou aí o meu tempo, mas eu queria falar duas coisas. Observando outros fenômenos de desconfiança da ciência, existe uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que eu não vi traços dessa articulação, por exemplo, no terraplanismo, nem no movimento antivacina, que são duas expressões aí de desconfiança da ciência forte. A má notícia é que quando eles se casaram, no caso da Covid, o estrago foi grande. Acabei. Desculpa aí se eu passei um minutinho do tempo. Não, nem chegou a usar, ainda tinha um pouquinho de sobra, mas a gente aproveita no debate, com certeza. Paulo, muito obrigado. Só lembrando, antes da Covid, né, que é o grande foco da nossa conversa hoje, mas no ano passado teve uma expressão muito forte desse negacionismo e desse questionamento da ciência na questão do desmatamento na Amazônia, né, que vai voltar a ser muito forte, que a gente está entrando agora na temporada de alta de desmatamento e queimada. Então, esse é um problema que certamente vai aparecer nas próximas semanas novamente.